O Brasil é o terceiro país em número de doadores de medula óssea. Apesar disso, a chance de se encontrar um doador compatível é de 1 a cada 100 mil pessoas. Mas uma jovem ousou desafiar a estatística, buscou esperança na fé e nos estudos para inverter sua posição nesse jogo da vida, Ana Hickman. Olha, César, desenganada, a Mariana ela decidiu entrar na faculdade de medicina e não só para sobreviver, mas para salvar vítimas da leucemia como ela. A menina virou mulher, ou melhor, doutora, e hoje cuida e inspira a superação de outros pacientes. Acompanhe agora na reportagem da Elaine Cortez. Às vezes, a nossa maior dor é justamente aquilo que queremos sarar no mundo. É muito bom viver do seu propósito, viver do seu chamado, porque eu sei que eu realmente estou fazendo o que eu tenho que fazer, eu vivo do meu propósito. Neste mês, Marina comemora 14 anos de uma nova vida. Em abril de 2007, ela deixou de ser paciente para ser apenas a doutora Marina. Ela se tornou uma médica humana, uma médica que sabe e sentiu os dois lados da moeda, né? Tanto quanto paciente, como agora médica, né? Eu só tenho que me orgulhar dela, né? Essa de jaleco que passa pelos hospitais salvando histórias nos centros cirúrgicos foi essa menina. Em 2006, eu comecei a sentir fortes dores nesse osso maior da perna, o fêmur, dores fortes que não paravam com nenhum analgésico, anti-inflamatório. E eu fui evoluindo também com anemia, cansaço muito grande, fadiga, perda de peso e sudorese noturna. Todos aqueles sintomas revelaram um câncer agressivo no sangue. Marina tinha 18 anos. Eu tinha acabado de passar no vestibular, eu estava fazendo faculdade de odontologia e para mim o mais difícil de receber esse diagnóstico foi saber que era uma doença grave, que eu precisaria ficar internada para tomar quimioterapia forte na veia e que por causa da minha idade também era uma leucemia já de mau prognóstico, porque essa leucemia é mais comum em criança e em criança ela é muito curável. Já em adultos já não é de muito bom prognóstico. Só um transplante de medula óssea poderia salvar Marina. A gente ficou nessa expectativa de encontrar esse doador por mais ou menos uns 6 meses e infelizmente eu não encontrei um doador compatível. Como eu não fui compatível, o irmão dela não foi, meu esposo não foi compatível, surgiu a ideia para que eu engravidasse para salvar a vida da Marina. A mãe de Marina engravidou por inseminação artificial depois de 12 anos de uma laqueadura. Na época, quando a minha mãe falou isso pro médico que estava cuidando de mim, ele falou que não ia adiantar porque eu morreria antes dos 9 meses, antes do filho nascer. Ela engravidou de gêmeos. A esperança estava no nascimento dos meninos, que chegaram muito antes da hora. Foi muito difícil porque a gente já sabia que aquele parto muito prematuro era risco de vida para os meus irmãos que iriam nascer e um risco das células tronco não darem certo para mim porque iam vir poucas. A quantidade não ia ser suficiente. E foi dito e feito. Naquele momento, Marina se agarrou a uma inspiração. Eu comecei a me interessar muito pelos assuntos da medicina, a entender o porquê que os pacientes, né, tinham uma leucemia pior do que a outra. E eu queria também muito humanizar mais a medicina, ser uma médica que já tivesse sentido mesmo a dor do paciente e tratá-los de uma forma diferente. Mesmo debilitada, ela passou no vestibular de medicina. Aquilo para mim foi uma grande vitória, uma resposta de Deus mesmo, de que aquilo era o meu chamado. Marina estudava e os gêmeos cresciam. A chance do transplante ainda existia.
Meu médico falou, bom, se o transplante de cordão umbilical não deu certo, vamos esperar seus irmãos completarem 1 ano pra gente fazer o teste de compatibilidade neles, pra ver se eles são compatíveis com você, pra gente talvez futuramente fazer um transplante de medula óssea, já que a sua leucemia é uma forma mais agressiva. Eles fizeram 1 ano, mas não eram compatíveis. Foi uma época, assim, muito difícil pra mim, tanto pra mim quanto pros meus pais, porque parece que todas as expectativas, todas as esperanças tinham sido ali quebradas, né? Parece que quando você nada e morre na praia, né? Nada dá certo, nada do que você faz dá certo. E foi aí que eu pensei, falei assim, Deus, todas as formas de encontrar um doador de medula, um tratamento curativo pra mim, que a gente tentou, não deu certo. Então eu coloco em tuas mãos. 2 anos depois, ela teve que parar a quimioterapia, que já não dava respostas e ainda comprometia mais o organismo. É muito comum e muito usual de que elas voltem mais agressivas ainda. E quando elas voltam, infelizmente, muitas vezes a gente não consegue salvar a pessoa. Então eu tinha plena convicção, assim, de que era muito grave e que essa leucemia poderia voltar a qualquer momento. E eu lembro exatamente desse dia que eu saí do hospital e eu falei assim, eu tô saindo aqui hoje, né, desse último ciclo de quimioterapia e eu não volto mais pra esse hospital. E a paciente virou médica. Se passaram 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, né? E foi passando o tempo dessa forma. E eu fui vivendo. Terminei a minha faculdade, o meu curso de medicina. E depois de 10 anos, estava curada de leucemia, porque a medicina nunca foi uma ciência exata. E para Marina, é a mais humana das ciências. Eu entrei para medicina sabendo que eu queria cuidar de pessoas com câncer no sangue, né? Com leucemia, linfoma, todas as doenças que tem no sangue. Então eu falo que a hematologia me escolheu antes até mesmo da medicina. É difícil uma pessoa já entrar para medicina sabendo o que vai fazer, mas eu já sabia, eu já tinha plena certeza. Ela prometeu nunca mais voltar para aquele hospital, mas voltou. O mesmo hospital onde eu fiz boa parte do meu tratamento, eu voltei como médica residente em hematologia. Marina entregava agora diagnósticos, como que um dia recebeu, e quis ir além. Então eu fui desbravar novos caminhos, fui fazer a minha residência de transplante de medula óssea no INCA, Instituto Nacional do Câncer, lá no Rio de Janeiro. Marina é a especialista em transplante de medula óssea, a médica que acredita na cura, mesmo quando nenhum outro acreditaria. Para mim é uma grande felicidade, é um grande prazer poder desfrutar da vida e poder fazer da minha vida algo útil para as outras pessoas. Mais uma história extraordinária que hoje em dia traz para você. Marina, parabéns pelo seu exemplo de fé, de superação, de esperança e, como a gente sempre diz, para Deus não existe o impossível. Parabéns.